Oi, gente! Sejam muito bem-vindas à nossa primeira aula do Uma Voz para Mulheres. Eu orei muito para saber como é que a gente ia começar essa jornada. A gente poderia falar de muitos assuntos, a gente poderia começar falando da missão da mulher, a gente poderia compartilhar histórias das mulheres da Bíblia, sobre força, sobre coragem. Mas aquilo que Deus colocou no meu coração é que antes de compartilhar sobre qualquer assunto, a gente precisava aprender a ser maleável no espírito. Foi essa palavra que Deus tinha me dado. Ensine para as mulheres como elas devem ter a sua vida dirigidas pelo meu espírito. E aí, tentando entender um pouquinho mais essa palavra maleável, eu fui pesquisar o que significa ser uma pessoa, ser um objeto maleável. O que essa palavra maleável traz no seu significado? A gente pode ver o seguinte: maleável é alguém dócil, brando, que se deixa convencer ou apiedar, que tem elasticidade, flexível, dobrável, que pode ser amaciado, abrandado, que se adapta com facilidade às diversas e distintas situações. Eu acredito que Deus está procurando mulheres dispostas a serem maleáveis no espírito. Não maleáveis a ideologias, aquilo que a sociedade está falando, mas maleáveis ao propósito de Deus, a obedecer, ter um coração disposto a obedecer. E o versículo tema da nossa aula está lá em Hebreus, no capítulo 3, versículos 7 e 8. Lá está escrito: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Então, antes de mais nada, a gente precisa aprender a ter um coração disposto a obedecer. Um coração capaz de ser moldado, maleável por Deus. E essa é a primeira lição que eu queria deixar com você. Uma mulher maleável no espírito tem prazer em obedecer. Ser maleável é totalmente o oposto de ser uma mulher obstinada. Se a gente for olhar a história do povo de Deus em Israel, eles eram um povo obstinado. Diversas vezes você vai ver Deus falando: por que vocês não obedecem? Por que vocês voltam a cair no mesmo erro? Muitas vezes o povo virava as costas para Deus, porque eles preferiam fazer as coisas do seu jeito, ao invés de obedecer aquilo que Deus estava mandando fazer. Mas se a gente quiser ter uma vida abençoada, se a gente quiser realmente agradar o coração de Deus, a gente precisa estar disposto a ter o nosso coração moldado. A gente precisa sentir esse prazer em obedecer. A Bíblia nos conta lá em Jeremias 18 uma história muito interessante. Jeremias é convidado por Deus a observar o trabalho de um oleiro. Se a gente for ver na língua hebraica, existem mais de 30 palavras relacionadas ao oleiro, à olaria, a essa arte de produzir cerâmica, porque isso era uma atividade muito comum naquela época. E eu amo como Deus usa as coisas corriqueiras, as coisas do dia a dia para se revelar ali. Ele fez isso, ele mandou o profeta Jeremias observar, ir até a casa do oleiro, que ele tinha uma revelação especial para ele naquele dia. E à medida que Jeremias vai observando o trabalho do oleiro, ele vai entendendo algo muito precioso que Deus estava querendo ensinar para ele. Lá na Bíblia, em Jeremias 18, versículo 3 e 6, vai dizer o seguinte: então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? É como se Deus estivesse falando: sejam assim, permitam que eu as molde com as minhas mãos, segundo a minha vontade. Tenham prazer em me obedecer, não resistam. Assim como o versículo-chave de hoje: não endureçam o coração quando vocês ouvirem a minha voz. Essa semana eu estava buscando a Nina da escola e eu lembrei disso enquanto eu estava nessa cena no carro. A Nininha estava lá, eu pedia para ela: Nina, coloca o seu cinto. E aí a Nina falava assim: ah, mamãe, já coloco. Olha só a boneca que eu achei, eu estava procurando ela, mamãe, lembra? Eu falei: ah, que legal, filha, que bom que você achou a boneca. Mas coloca o seu cinto agora.
E a Nininha, eu já coloco. Mamãe, obrigada por esse lanchinho que você me deu, tá tão gostoso. Você é a melhor mãe do mundo. Eu, obrigada, filha, mas Nina, coloca o seu cinto. Daqui a pouco ela tava subindo a perna, tentando me mostrar o que ela tinha aprendido na ginástica. E chegou uma hora que eu falei, Nina, pelo amor de Deus, coloca o seu cinto. O que eu aprendo com essa história? Que muitas vezes Deus está falando isso pra gente. Coloca o seu cinto, faça isso, isso vai te proteger. E a gente tá ali querendo agradar a Deus com palavras, a gente tá querendo mostrar aquilo que a gente sabe, a gente até está fazendo coisas boas, mas não é porque você está fazendo coisas boas que você está obedecendo a Deus. Se Ele está te pedindo para fazer algo, faça. Obedeça, tenha prazer em obedecer. Não é aquilo que a gente quer fazer, mas aquilo que o Espírito Santo quer fazer nas nossas vidas. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender é a ter um coração maleável e ter esse prazer na obediência. A obediência traz bênção para as nossas vidas. E essa é a última lição de hoje que eu queria compartilhar com vocês. A obediência é uma prova de amor para com o nosso Deus. Ou seja, talvez você esteja pensando, puxa, mas Deus quer que eu faça tudo obrigado? É só seguir um monte de regra? Eu vou perder a minha liberdade quando eu resolver caminhar de acordo com aquilo que o Espírito Santo quer? Eu te garanto que não. Você não está fazendo isso simplesmente para seguir uma regra. Você faz isso porque você ama tanto esse Deus, que você quer provar para Ele o seu amor através da obediência. Obedecer a Deus não é falta de liberdade. Obedecer a Deus é vida abundante. À medida que a gente vai obedecendo, o Espírito vai revelando para a gente novas verdades. E a gente começa a viver essa plenitude de obedecer, de saber que Deus tem o melhor para nós. A gente não sabe de nada. É Deus quem pode nos mostrar. Olha o que está escrito lá em 1 Pedro 3,4. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo. Isso é de grande valor para Deus. Ou seja, você quer agradar a Deus? Faça o que Ele está falando que Ele gosta. Tenha um espírito dócil, pronto para obedecer. Prove para Ele o quanto você o ama. Deus quer o melhor para as nossas vidas. Lá no Salmo 32, versículo 8 a 9 vai dizer: Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Nós não precisamos ser assim. Nós precisamos sentir esse prazer em seguir aquilo que Deus está nos mandando seguir. Antes de começar qualquer jornada, peça para Deus te dar um coração ensinável, um coração moldável, um coração maleável aos propósitos de Deus para a tua vida. Essa é a minha oração e eu queria orar com você para que a partir de hoje você começasse a pedir, a colocar isso diante de Deus. Deus, me dá um coração apto para obedecer. Não permita que eu fique com o coração endurecido. Eu queria fazer essa oração com você agora, para que Deus comece a cumprir os propósitos dele na tua vida. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada por nos visitar, por nos ensinar, por colocar o teu Espírito ali, Senhor, ao nosso dispor, Pai. Quero clamar pela vida de cada mulher que está assistindo essa aula, Senhor. Que em nome de Jesus a gente possa ser direcionada a termos um coração dócil, tranquilo, Pai. Um coração disposto a obedecer e a obedecer com alegria, com prazer. Eu creio, Pai, que a partir do momento que a gente se rende, Deus, a vida abundante começa a fazer parte da nossa vida. Por isso, abençoa, Senhor. Ajuda as minhas irmãs a te obedecerem, Deus. Que elas possam ter esse coração bom, esse coração humilde, que sabe que só o Senhor tem o melhor para nós, Pai. Nos abençoa, Pai querido. Fica com a gente no restante do nosso dia. Cuida, Senhor, para que a cada aula a gente possa crescer e se aprofundar cada vez mais contigo. No nome de Jesus que eu oro. Amém. Que Deus te abençoe e amanhã temos a próxima aula. Espero por você. Tchau, tchau.